Hoje, se a gente quiser garantir a sobrevivência das florestas, não adianta apenas barrar o desmatamento. É preciso também compensar parte do que já foi perdido, ou seja, recuperar os solos esgotados e as áreas degradadas. São esses espaços que vão ajudar a blindar a mata nativa e, no futuro, fazer parte dela. Meu nome é Karina Oliani. Sou médica, atleta e apaixonada por natureza e aventura. É preciso unir sociedade e ambiente, tanto para garantir que as florestas sejam conservadas e recuperadas, quanto para a geração de renda. E por isso é tão importante fomentar práticas sustentáveis de produção, como sistemas agroflorestais. E aí, Marco? Tudo bom, Karina? Tudo e você? Tudo certo. Poxa, que legal estar aqui finalmente. Não, prazer receber vocês. Eu vou te encher de pergunta porque eu quero sair daqui entendendo o que é um sistema agroflorestal. Qualquer sistema produtivo que tenha uma cultura agrícola consorciada, né, no mesmo espaço, no mesmo tempo, com uma cultura florestal, é definido como um sistema agroflorestal. E no sistema agroflorestal a gente trabalha com andares produtivos, né? Então, desde o andar mais baixo que a gente tem, onde vai vir o feijão, vai vir o milho, esse tipo de coisa. Depois vem um extrato um pouquinho mais alto, a mandioca, a banana, o cacau que a gente tem ali, e aí vem as espécies florestais. Então isso permite que a gente tenha um ingresso econômico constante no tempo. E esse rodízio faz com que o solo também crie propriedades diferentes e favoreça a próxima plantação que vai vir? Toda essa diversidade, ela beneficia a vida no solo de diferentes maneiras. E essa atividade no solo vai aumentar a fertilidade desse solo, a quantidade de matéria orgânica que ele tem, a quantidade de reter água. Então Caramba, é pura ciência. Um sistema florestal maduro, né, ele é o resultado de milhões de anos de aprendizado, né, por seleção natural mesmo, que estão acumulados ali. Então, quando a gente pega esse sistema e a gente aprende dele, a gente consegue criar sistemas produtivos que nos servem mais, né, e não tem esse quê destrutivo, né, do sistema convencional, da produção agrícola convencional. Esse é um sistema produtivo que precisa de muito mais manejo, então esse manejo traz essa parte social para a agricultura, de envolver mais gente, de ter uma produção mais saudável, de ter uma soberania alimentar para os nossos povos. Uma pessoa que produz só milho ou só algodão, por exemplo, na sua terra, tem que sair para comprar o arroz, o feijão, a abóbora, a mandioca. Uma pessoa que tem tudo isso na sua terra, mais autossuficiente. Ele está já protegido desse lado, né? Por isso que esse tipo de prática é tida também como uma prática de agricultura regenerativa, né? Porque tem essa característica de regenerar o solo, a vida no solo, né? E a partir do solo a gente cresce. Aqui a gente tem 4 talhões, quer dizer, 4 áreas produtivas diferentes. Então aqui a gente tem o abacaxi, que vai estar saindo, a nossa cultura aí de ciclo vai ter um ano e pouquinho para ele sair. Tá. Então tem um ingresso econômico, tem uma banana que vai estar acompanhando o abacaxi. E aqui a gente tem o cedro, ele está sofrendo um pouquinho aqui, ó. Também isso é uma coisa que a gente tem que fazer muito, caminhar pelo sistema produtivo, né? Ver o que tá bom, o que não está dando certo. E provavelmente muitas dessas plantas dependem dos animais polinizadores, né? Exatamente, exatamente. Qualquer sistema produtivo, até mesmo a floresta, né, depende desse serviço ecológico que os polinizadores fazem. A presença de abelhas, a gente sabe que as abelhas são os polinizadores universais. Aumenta a taxa de polinização e no final isso resulta numa produtividade maior. Pedro, há quanto tempo você trabalha com apicultura? E eu via meu pai, meus irmãos colher o mel e colher de uma forma rústica, assim, bem brutal mesmo. Chegava lá, pegava o mel dela e deixava ela lá sozinha, deixada. E eu não concordava com aquilo. Aí aos meus 17 anos apareceu um senhor que fazia diferente lá, né? Gostei daquele jeito que ele trabalhava. A diferença é que ele usava os equipamentos, ele não agredia ela. E foi aí que eu comecei a
desenvolver esse interesse pela apicultura. Hoje nós estamos com 22 colmeias, posso colocar até 5.000 colmeias. Uau! Aí vai ter abelha polinizando a Amazônia inteira. Polinizando. E a floresta, né? E a floresta agradece. Eu nunca mexi com abelhas. O que você faz desde pequenininho, para mim, é uma novidade completa. E, além disso, eu tenho um pouquinho de alergia, picada de inseto, tudo. Então, eu quero que você me passe umas dicas de como tornar isso o mais seguro possível. Na sua situação, você precisa de equipamento. Você tem que estar no equipamento. Não pode deixar nada de pele para fora, né? Não. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Você me disse que essa fumaça que faz elas ficarem mais calminhas. Sim, positivo. A fumaça vai dar uma acalmada nela. Ela vai ficar mais calma e até também ela não vai me atacar. Essa fumaça é feita com o quê? Imediato. Isso aqui é um pó de serragem que a gente usa. Então eu tenho que usar uma fumaça que não vai prejudicar nem as minhas abelhas e nem a mim. E aí, vamos lá? Vamos lá. Ela não vai deixar a gente na mão, né? Não vai deixar. Então tá bom. Temos fumaça suficiente. Ele vai colocar fumaça, aí essa fumaça que eu te falei, que vai fazer com que ela vai se manter mais calma, né? Vai, entendeu? Aí eu vou... Olha só, essa daqui nós já temos mel. Esse aqui é o pólen. Esse pólen. O pólen ela transporta ele na perna. Aqui, ó. Ela faz várias flores. Então ela vai levando de uma para uma, de outra para outra, de outra para outra. E aí ela consegue fazer a polinização. Entendi. Meu Deus. Olhe bem para ele, fique bem à vontade. Não se... Tenho paixão por esse, para a abelha. Elas fazem o trabalho delas e ainda traz benefício para a gente, como a polinização das flores, né? Para gerar os frutos, em que vai alimentar a gente, as pessoas e os animais, os outros animais. Quando eu cheguei aqui no Pará, eu jurava que veria castanheiras para todo lado, mas elas estão muito restritas a áreas de conservação. E quando algo sai dos eixos, pode desestabilizar o sistema todo. É um equilíbrio muito delicado. Na natureza, absolutamente tudo está conectado. Das abelhas às castanheiras, do sol ao solo. E por isso que eu quero conhecer de perto o trabalho dessas pessoas que estão engajadas no replantio dessas espécies por aqui. Então, Karina, a gente está aqui nesse viveiro cheio de castanha do Pará, castanha do Brasil. Aqui a gente está fazendo parte de um projeto de recuperação de áreas com plantio, onde a espécie principal é a castanheira. Ela foi, ao longo dos anos, o avanço do desmatamento, ela foi sendo derrubada principalmente para a construção civil e para o uso madeireiro, né? Sendo que o principal dela e a principal fonte de recurso que a gente tem dela hoje, é um dos principais produtos de exportação hoje, justamente são os produtos não madeireiros, que é a castanha. Castanha, claro. A castanha mesmo, né? Esse aqui é o ouriço, que cai daquelas árvores enormes lá de 50 metros de altura. Imagina se que caindo dessa altura. Dentro desse ouriço eu tenho vários, até às vezes eu tenho mais de 20 castanhas como essa, de diversos tamanhos. E para produzir a muda, eu preciso tirar a castanha, a amêndoa, né, da castanha intacta. Se danificar, ela não nasce mais. Entendi. Essa pelinha marrom que é importante para ela germinar. Quebrando aqui, a gente consegue ver como que ela vai formando aqui no solo, olha. Sai uma única raiz, tá vendo? Tô vendo. Olha só a profundidade que ela já tá, que isso aí é uma das características dela, é o que a gente fala,
do que a gente tem para baixo, de raiz, a gente tem para cima também. Dá pra ver que está quase a mesma altura. Na natureza, para uma castanha chegar à fase adulta, a gente tem milhares de outras que acabam morrendo ao longo do tempo. Ela é muito sensível, mas depois que em campo, que ela pega mesmo, a gente plantando nesse início de período chuvoso, ela consegue se desenvolver e ir crescendo até dominar aquelas copas dela, ela ficar destacando na floresta. Ela é super alta, né? É isso, ela pode chegar aí de 30 a 50, tem indivíduos até de 60 metros de altura. Ela tem muito mais valor ela em pé do que ela derrubada para gerar alguma quantidade mínima ali de madeira, né? E na geração de frutos a gente encontra indivíduos aí com 400, 500 anos de idade ainda produzindo fruto. Então, Karina, aqui a gente tem um indivíduo jovem de castanheira e eles são essenciais para a manutenção do nosso ecossistema. E à medida que esses indivíduos crescem, eles vão propiciando serviços ecossistêmicos, que são os mais diversos. Aqui a gente pode destacar um muito importante, que é a fixação de gás carbônico presente na atmosfera, que a gente tem 35, 36, 37 centímetros de diâmetro, tá? Se a gente pensar que eles chegam a 240, mais ou menos, tem um bom trecho. À medida em que a floresta vai crescendo, a gente vai recolhendo esse gás carbônico solto da atmosfera e incorporando nessa estrutura vegetal. Então aqui a gente faz a medição do diâmetro cruzado. Literalmente a gente abraça a nossa árvore aqui, sempre mantendo aquela distância de 1,30 a partir do solo, que é a altura do peito, e depois tenta novamente pegar a partir de um ângulo que a gente estava medindo anteriormente. Opa! Aqui. Se eu sei que essa castanheira ela tem aproximadamente 2 anos, e ela tem tanto de diâmetro hoje, a gente consegue determinar o incremento, o quanto ela cresceu nesse período de tempo, né? Isso é importante para a gente conseguir fazer estimativas de quanto de volume esse indivíduo vai ter lá para frente. E aí entram novamente aqueles cálculos que a gente pode, a partir daí, conseguir definir o quanto ele está absorvendo de carbono, o quanto ele está crescendo em biomassa, seja em altura, em diâmetro, em vários aspectos, né? Se tem pesquisas aqui na região que falam, que fizeram datação por carbono, falam que tem indivíduos de castanheira com mais de 1000 anos, né? Caramba! É muito tempo. Rafaela, você que cuida daqui, o que você faz nessa área? Isso, eu cuido dessa área aqui de plantio, era anteriormente uma área degradada por pasto. Nós temos mudas, algumas já formadas, né, estabelecidas na área, e nós estamos fazendo também o adensamento da área, que é inserir mais espécies, mais mudas de outras espécies florestais, com o objetivo de cobrir completamente essa área e ela voltar a ser uma floresta. Eu amo estar aqui no meio disso tudo, desse verde. Eu amo compartilhar com tanta gente essa mesma vontade de recuperar. Eu tento fazer com que todo mundo entenda que não é só um plantio, né? Nosso objetivo não é só plantar muda, é recuperar uma área. Então, assim, exige dedicação, exige amor, porque é algo que eu tenho que manter ao longo de um longo período. Então, eu preciso me dedicar completamente a isso. Então, Karina, a gente pode plantar essa muda para tu sentir como é a sensação de plantar uma árvore. É uma muda de castanha, né? É uma das que são mais difíceis de se fixar e crescer na área. Afinal, não é todo dia que a gente planta uma castanheira na Amazônia. Não basta comer, tem que plantar também. Pode colocar. Que privilégio poder ter plantado uma castanheira aqui na Amazônia. Eu consigo enxergar o quanto que o trabalho de vocês é urgente e é importante. Dizer que a gente está olhando para esse indivíduo lindo aqui na frente, mas que na verdade quem vai colher os frutos dela são nossos netos, tataranetos e até depois. Você recuperar a área é isso aí, você pensa hoje para lá no futuro as gerações colherem esses resultados, né? A gente tem que partir de um ponto inicial. Se demorar muito tempo e a gente começar hoje, beleza, vai ser muito tempo menos um dia que foi realizado, né? Então é esse o objetivo. Depois de tudo que eu vi, só ficou ainda mais evidente que conservar o que já existe é muito mais fácil do que recuperar algo que já foi destruído. Este é um trabalho de formiguinha, que exige muito empenho e principalmente tempo. Os efeitos dele não vão ser sentidos tão cedo. E é por isso mesmo que ele é tão importante e tão urgente.